A ditadura civil-militar no Brasil, que vigorou entre 1964 e 1985, foi um dos períodos mais marcantes da história do país. Esse regime autoritário foi instaurado em 31 de março de 1964, após um golpe militar que depois o então presidente João Goulart, e se estendeu por 21 anos, caracterizado pela repressão política, censura, violação dos direitos humanos e centralização do poder na mão dos militares. O contexto histórico desta ditadura diz que o golpe militar de 1964 ocorreu em um cenário de forte popularização política, econômica e social. O governo de João Goulart foi visto por setores conservadores e por forças armadas tipo uma ameaça ao status quo, e principalmente em virtude de suas propostas de reforma de base, que incluíam mudanças na educação, na distribuição de terras e nas relações no trabalho, além de aproximação com o bloco socialista no contexto da Guerra Fria. O temor de uma guinada socialista no país, somado à crescente insatisfação de empresários, setores de classe média e de parte do Congresso, criou um ambiente propício para o golpe. O golpe em questão contou com o apoio de setores civis, como grandes empresários e grupos de mídia, que temiam o avanço das reformas propostas pelo governo. Esses setores viam o golpe como uma forma de conter o avanço de movimentos sociais de esquerda, além de proteger seus interesses econômicos. Na consolidação do regime com o golpe de 1964, os militares assumiram o controle do país e instituíram um regime autoritário com a suspensão de direitos políticos, civis e sociais. O Ato Institucional número 1 foi o primeiro de uma série de medidas que permitiram a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos de opositores. Em 1968, com o Ato Institucional número 5, o regime alcançou seu ponto mais autoritário com a suspensão de habeas corpus para crimes de motivação política, fechamento do Congresso Nacional, intensificação da censura e aumento de repressão contra o movimento de oposição. Durante o período ditatorial, o Brasil foi governado por 5 presidentes militares. O presidente Castelo Branco, que governou de 64 a 67, Costa e Silva, que governou de 67 a 69, Junta Militar, que governou em 69, Médici, que governou de 69 a 74, Gesell, que governou de 74 a 79, e Figueiredo, que governou de 79 a 85. Cada um desses governos aprofundou e moderou as características repressivas do regime, conforme as circunstâncias políticas e sociais. Já na repressão e censura, a repressão em movimentos de oposição foi uma das principais marcas do regime militar. Órgãos como o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e o DOICODE, Destacamento de Operações e Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, foram responsáveis pela prisão, tortura e desaparecimento de opositores políticos, especialmente aqueles ligados a movimentos de esquerda, guerrilhas e sindicatos. Estima-se que centenas de pessoas tenham sido mortas ou desaparecido durante esse período. A censura foi outro elemento central do regime. A imprensa, as artes, o cinema, a música e o teatro sofreram uma forte repressão, com conteúdos sendo vetados e artistas perseguidos. Muitas produções culturais foram censuradas ou precisaram ser feitas de maneira velada para escapar da vigilância do regime. Enquanto isso, a economia brasileira durante o regime militar passou por altos e baixos. Nos primeiros anos, especialmente durante o governo de Médici, o Brasil vivenciou um período de grande crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, com uma taxa média de crescimento do PIB acima de 10% ao ano. Porém, esse crescimento foi sustentado por um modelo de desenvolvimento que se baseava no endividamento externo e no aumento da desigualdade social, com a crise do petróleo na década de 70 e a consequente alta de juros internacional. A dívida externa brasileira tornou-se insustentável, levando o país a uma grave crise econômica nos anos seguintes. Durante a redemocratização, a partir da década de 70, o regime começou a enfrentar pressões internas e externas para sua abertura. O governo de Ernesto Geisel, de 74 a 79, iniciou um processo lento e gradual de distensão política, conhecido como abertura.
Geisel revogou a A5 em 1978 e iniciou uma transição para um regime mais democrático, apesar da continuidade de práticas repressivas. Este processo de abertura culminou no governo de João Figueiredo, que sancionou a Lei Anistia em 79, permitindo o retorno de exilados políticos e abrindo caminho para a redemocratização. Movimentos como as diretas, já que exigiam eleições diretas para presidente, ganharam força no início da década de 1980, pressionando ainda mais o regime em 85. A eleição indireta de Tancredo Neves marcou o fim oficial da ditadura e o retorno à democracia no Brasil. Embora Tancredo tenha falecido antes de assumir o cargo, sendo substituído por seu vice, José Sarney. O legado da ditadura civil-militar no Brasil é controverso e complexo. De um lado, houve avanços na infraestrutura e na industrialização do país, além de um período de crescimento econômico. Por outro lado, o regime foi responsável por graves violações dos direitos humanos, repressão política, censura e exclusão social. A ditadura deixou marcas profundas na sociedade brasileira, que até hoje se refletem em debates sobre justiça, de transição, memória e verdade. Com a redemocratização, o Brasil tem buscado reconhecer e reparar as violações cometidas durante o regime. A criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011 foi um passo importante nesse processo, com o objetivo de investigar e trazer à luz os crimes cometidos pelo Estado durante o período ditatorial. No geral, a ditadura civil-militar brasileira foi um período de intensas mudanças políticas e econômicas e sociais, marcado por autoritarismo, repressão e censura. Apesar do desenvolvimento econômico em certos momentos, o regime deixou enormes cicatrizes na nossa democracia e nos nossos direitos humanos. O processo de redemocratização e a busca por justiça e reparação são importantíssimos para que o Brasil possa enfrentar e aprender com esse passado, evitando assim a repetição de erros que podem acontecer no futuro.